Aleluia. Eu profetizo nesta noite sobre você, sobre a tua vida, uma ativação espiritual da parte de Deus nesta noite sobre o teu coração. Deus vai levantar você, Deus vai nos levantar nesta noite do sono para que nós possamos vencer novamente, em nome de Jesus. Amém? Sabe, eu não sei se você gosta de dormir, eu gosto muito de dormir. Eu sei que dormir muito não faz bem. Eu não sou de dormir muito, mas eu gosto de aproveitar o máximo que me é possível dormir, o tempo para dormir. E às vezes quando eu não durmo bem, eu não levanto legal, não levanto bem. E é assim com você com certeza, né? O que não pode é nós levantarmos e continuarmos dormindo. Aí não tem como. Mas pode acontecer isso, pastor? Pode. Pode. Tem pessoas que levantam, acordam pela manhã, mas continuam dormindo. Continuam lentos, demora para o tico e o teco funcionar, né? Não sei se é assim com você. Mas eu quero dizer que na vida espiritual também é assim. Na nossa vida espiritual nós também podemos estar levantados, acordados, mas estarmos dormindo. Podemos estar declarando a nossa fé, mas estarmos dormindo. Estarmos sonolentos. E é claro que eu estou falando agora num nível espiritual. E esse é um dos maiores ataques que as pessoas nos dias de hoje, elas estão tendo. A maioria delas estão sofrendo com isso, com este sono espiritual. Podemos também usar a palavra, uma palavra sinônima para neste contexto, uma letargia espiritual na sua vida. E muitas não sabem como lidar com isso. Hoje à tarde eu fui descansar um pouco, logo depois do almoço. Tentei de todas as formas resolver um problema no nosso computador para que pudéssemos fazer a nossa intercessão da tarde e sem sucesso. Então falei, vou dormir um pouquinho. Deitei-me. Dormi acho que no máximo uns 40 minutos. E quando me acordei, comecei a ter alguns pensamentos. Comecei a ter alguns sentimentos no meu espírito. E eu entendi que Deus começou a me levar naquele momento a interceder, a orar por pessoas que creem em Deus, que temem a Deus, mas que estão sofrendo, estão passando por uma luta. Estão passando por uma espécie de depressão espiritual. Comecei a orar e a repreender o espírito de morte, o espírito de suicídio, e Deus começou a trazer alguns textos na minha memória, e comecei a me lembrar, por exemplo, de Elias, que foi um homem cheio de fé, um homem tremendamente usado por Deus, porém teve o seu momento de sono espiritual, de desânimo espiritual, de anseios, de ansiedade, que lhe fizeram diante e após ter feito um tremendo milagre usado por Deus, e fez com que todas essas coisas fizeram com que Elias fosse se esconder dentro de uma caverna, debaixo dos cobertores, debaixo, talvez, do seu esconderijo secreto. E eu comecei a orar e comecei a clamar pela minha vida, pela minha família, e Deus começou a colocar alguns outros motivos para eu estar intercedendo, e eu fui intercedendo, e eu comecei a sentir em mim, no meu corpo, aquela sensação do que as pessoas que estão passando por esta luta poderiam estar experimentando e vivendo naquele momento. Solidão, tristeza, abandono, muitos desistindo,
E eu comecei a clamar pelo poder do sangue de Jesus sobre a minha vida e, é claro, sobre a vida de todas essas pessoas as quais o Senhor estava me fazendo sentir um pouquinho só do que eles estavam vivendo. E eu não sei o que você está passando nessa noite, mas Deus sabe. Por isso, nessa noite, Deus vai falar ao teu coração, porque Ele quer trazer um renovo espiritual na sua vida. Deus quer trazer sobre você uma ativação espiritual. Ele quer ativar a sua vida espiritual novamente. Você que um dia foi e já foi tremendamente usado por Deus, mas tem andado meio que sonolento. E talvez até não concorde com esta palavra, talvez ela não faça sentido para você, mas até o final dela pode ser que você descubra que realmente você está vivendo assim, mas este não é o lugar que Deus quer que você esteja, assim como não foi o lugar que Deus queria que Elias estivesse. Escondido do rei e da rainha que prometeram lhe matar. E ele achou que ele era o último, a última Coca-Cola do deserto. Não tinha mais ninguém depois dele. Ele achou que não tinha mais ninguém, todos estavam acabados, mas Deus faz ele entender, não acabou, ainda existem muitos outros profetas que estão vivos. A minha obra na tua vida não acabou, não terminou, Elias. Quem foi que te mandou, quem foi que te colocou aí? Quem disse para você entrar nesta caverna? Não fui eu. Existe uma palavra que pode ser traduzida como desânimo, ou como sono, ou como um pequeno momento de desânimo, que significa letargia. E esta palavra tem um significado no dicionário, significa estado de sonolência profundo e prolongado, ou também sonolência. Há muitos de nós que hoje precisamos nos despertar. É contra isso que eu e você hoje nós lutamos, uma sonolência geral que vem e ela escraviza a nossa mente. Assim nós lutamos com uma mente que não está liberta ainda do pensamento de escravo. Você não é mais escravo, porque Jesus morreu na cruz e Ele pagou o preço através do seu sangue para colocar você que era escravo do pecado em liberdade. Por mais que nós lutemos contra o pecado todos os dias, mas nós temos que nos lembrar, se Jesus morreu na cruz, logo eu não sou mais escravo do pecado. Aleluia. Agora, se eu não entreguei minha vida a Jesus ainda, então eu continuo sendo um pecador como todos e ainda escravo do pecado. Por escolha, por não decidir seguir a Jesus. Mas quando você toma uma decisão de dizer, a partir de hoje, eu entrego a minha vida a Cristo e eu recebo tudo que Ele fez na cruz. Tudo que englobou o sacrifício dele na cruz, eu recebo sobre a minha vida. Logo eu sou salvo, logo eu sou perdoado, logo as maldições são quebradas, logo a cura, a restauração, logo a vida sobre a minha vida, a esperança, logo eu começo então a experimentar ainda em vida a vida eterna. Porque nós temos uma ideia errada de acreditar que a vida eterna começa quando morremos. Não, porque você não vai receber Jesus quando você morrer. Você precisa receber Jesus antes de morrer, para que quando você morrer, você então já possua a vida eterna. Você já vai ter ali a sua carta de libertação, de alforria. Você já vai ter nas mãos o documento que diz que você é livre para entrar nas moradas celestiais. Não sabemos como que vai ser esse grande encontro,
nos céus. Temos uma ideia, porque a Bíblia nos fala de algumas figuras ilustrativas. Fala das portas do céu, dos portões dos céus. Jesus ele explica que naquele dia vai haver a separação dos bodes e das ovelhas, são tudo figuras ilustrativas para explicar aqueles que tomaram a decisão em vida de receber a Jesus, viveram suas vidas em Cristo e vão ser convidados para entrar para as bodas celestiais, para se encontrar com o noivo, que é Jesus, porque a igreja, ela é a noiva de Jesus. Diga comigo, eu sou a igreja de Cristo. Logo eu sou a noiva de Cristo. Não é invenção humana, o próprio Jesus disse para a igreja que ela é a noiva. Ele é o noivo, e ele vai vir buscar a noiva, a sua noiva, a qual ele morreu por ela na cruz, a qual ele a libertou, a qual ele a transformou. A grande questão, amados, é que nós temos um inimigo. Satanás, ele é real, ele é tão real quanto você. Satanás, ele existe, ele é real. Ele é um espírito maligno. Ele é o pai da mentira, a Bíblia chama ele assim. Ele é um príncipe das potestades do ar, maligno, ele é aquele que só libera maldade, o pai da mentira. Ele é Satanás, ele é um anjo disfarçado de anjo de luz, mas ele também é o nosso inimigo, inimigo da nossa fé. Paulo diz em Coríntios que a nossa luta não deve ser contra a carne ou sangue, ou seja, você nunca deve lutar contra as pessoas. Não estou falando de guerra entre as nações, eu estou falando de situações do dia a dia. Por exemplo, um chefe que começa a pegar no seu pé, um gerente, um supervisor seu, que começa a pegar no seu pé da noite para o dia. Você não entende isso. Você já começa a perceber, esse cara quer quer me tirar. Esse cara quer me perseguir. Esse cara está vindo para tirar minha paciência. Você precisa lembrar que você está entrando numa guerra, num nível espiritual. Aquela pessoa que é o seu gerente, que é o seu chefe, que é um colega de trabalho, que pode ser o marido, que pode ser a esposa, que pode ser o filho, que pode ser o vizinho, que fica com a música ali a noite toda na sua cabeça. Não é um inimigo esta pessoa, ele é um ser humano como você, que está sendo também bombardeado, está sendo também flechado pelo mesmo inimigo que nós temos, inimigo espiritual, que é o diabo, que é Satanás. Então a nossa guerra, ela é espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do ar, governadores que estão nas regiões espirituais. A nossa oração precisa para derrubar esses espíritos malignos, esses espíritos maus. Paulo nos fala que todos nós que somos cristãos por convicção, cristãos por escolha, porque Jesus não obrigou você a ser um cristão. Jesus morreu na cruz e nos convidou, através do seu amor, a nos tornarmos seguidores de Jesus. Cristãos, pequenos Jesus, que é o que significa a palavra cristão. Jesus nos fez o convite, quando ele ali na cruz, ele se entregou por nós. Nos convidou para que nós o seguíssemos. E Paulo nos diz na sua palavra em Efésios, a igreja em Éfeso, ele diz o seguinte: para nós que somos seguidores de Cristo, precisamos todos os dias nos revestir. O que é revestir? Você se veste uma vez só por dia, ou por semana para ir trabalhar? Você põe uma roupa na segunda-feira e fica com ela a semana inteira? Claro que não. Você se reveste todos os dias, sim ou não? Sim, eu espero que sim. Eu espero que você todo dia troque de roupa, pelo menos as roupas mais importantes, né? Se reveste. Paulo diz o seguinte: vocês são soldados também, há uma guerra, e como soldados vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus.
o capacete da salvação. Vocês precisam se vestir com este capacete. Vocês precisam colocar a couraça da justiça. O Mateus está aí? Cadê o soldado Mateus? Está aí hoje não? Está não, né? Serviço, né? Deve estar lá com as vestimentas de batalha dele, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Escudo da fé. E Paulo ainda acrescenta, esse escudo, ele é capaz de apagar os dardos inflamados do inimigo. Diga comigo, Satanás lança dardos inflamados sobre a minha vida, todos os dias. Por isso que eu tenho que me revestir todos os dias da salvação em Cristo Jesus, da justiça, que é a couraça, da verdade, toda a verdade, que é o cinturão, da salvação, do evangelho das boas novas sobre os meus pés, calçar meus pés, a espada do Espírito. Eu tenho que me revestir do Espírito, desta espada, porque ele diz que é a palavra de Deus, e tenho que também me revestir do escudo da fé. O que é que apaga os dardos inflamados do inimigo? A fé. A fé apaga. A fé apaga os dardos que o inimigo lança todos os dias contra mim e contra você. Mas, para que eu tenha fé, para que o meu escudo tenha poder, eu preciso abastecê-lo. O mesmo apóstolo diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando ele diz escudo da fé, ele está lembrando exatamente desta palavra, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quer ter fé, quer que a sua fé aumente, você precisa estar cheio da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia todos os dias, e tem horas que eu leio e eu até desanimo porque eu não entendo nada. E eu digo para você o seguinte, sabe o que você faz? Continue lendo. Mesmo sem entender nada. Continue lendo, e quanto mais dificuldades você encontrar para ler e para entender, você vai clamar ao Senhor e vai dizer, Pai, esta é a Tua palavra, ela é luz para o meu caminho, esta palavra ela é uma espada cortante, ela é uma espada que me faz vencer os dardos do inimigo pela fé, porque é com ela que eu aumento a minha fé, que é o escudo que apaga as armas que o inimigo lança contra mim. Porém, eu não estou conseguindo entender. Eu estou com dificuldades e eu quero clamar, ajuda-me. Você acha que eu, como pastor, fiz 4 anos de teologia, diminuiu a carga horária, reprovei em algumas matérias, 6 anos de teologia, indo para o seminário. Você acha que eu sei a Bíblia toda? Claro que não. Se nós não estivermos estudando, e ainda assim, nós que estudamos teologia, se não estivermos relembrando o básico, daqui a pouco nós esquecemos algumas histórias. Tem histórias às vezes que eu esqueço. Nossa, nem lembrava dessa história. Às vezes acontece isso. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de cabeceira que você lê uma vez por semana. A Bíblia ela é um livro que precisa ser lido, meditado nele todos os dias, revisto todos os dias, relembrado todos os dias, falado todos os dias. Não é só postar no WhatsApp e mandar a mensagem para todos. Isso é importante, mas não é isso que você precisa fazer. O que você precisa fazer é postar a mensagem para dentro da sua mente. Porque se você ficar mandando palavra para os outros que leem, e você não lê, os outros vão ter fé e você não. Diga para a pessoa que está ao lado, alô, eu acho que Deus está falando com você. Por favor, não saia daqui dizendo o pastor é contra mandar mensagem bíblica no WhatsApp. Eu não estou falando isso.
Eu estou falando que nós precisamos despertar de um sono espiritual, que muitas vezes nós vamos entrando dentro deste sono e não vamos perceber, e não estamos percebendo. Efésios 5,14, Paulo diz, por isso diz, desperta. Faz o quê? Desperta. Desperta tu que dormes. Ninguém que não dorme precisa despertar, só desperta quem está dormindo. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Há uma chamada clara. Eu vejo aqui nesse texto, uma chamada clara para nós, do que é o que o Senhor deseja que nós venhamos a viver. Saia do sono espiritual que você pode estar vivendo. Há um grito, irmãos, no reino espiritual, no reino de Deus, há um grito nesta hora que pede para você se levantar do sono, que pede para você se despertar do sono, que pede para você ativar novamente as tuas forças no Senhor pela fé. Guarde isso no seu coração. Ativação é sinônimo de fé. Diga comigo, diga assim, ativação é sinônimo de fé. Fé é sinônimo de agradar a Deus. Agradar a Deus é sinônimo de produzir alegria. Produzir alegria em Deus é sinônimo de vida de Deus, força de Deus. Diga, força de Deus é sinônimo de que vou me levantar e eu vou conquistar o que o reino de Deus estabeleceu para a minha conquista, em nome de Jesus. Aleluia. Fé agrada a Deus. Quando eu agrado a Deus, eu produzo alegria em Deus. Produzir alegria em Deus é sinônimo da força vinda de Deus para mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Olha que coisa. Quando eu me alegro no Senhor, eu tenho força. Agora, se eu fico desanimado, se eu fico triste, olhando para o Covid, olhando para o mundo, olhando, com todo respeito às pessoas que já se foram, amados, mas se eu fico olhando para tudo isso desanimado, meu Deus, o mundo não é mais o mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. O mundo não é o mesmo mais. Mas eu continuo dizendo para você, mas existe um lugar que Jesus foi preparar para nós moradas celestiais. E este lugar, ele é real e é para lá que nós vamos. A nossa vida aqui nesse mundo, que está de perna para o alto, ela é uma vida passageira. Estamos na torcida, a Covid vai embora, eu estou nessa, estou junto, estou orando todo dia, repreendendo o espírito da enfermidade, declarando, Senhor, por favor, acaba com o Covid, Senhor, que venham as vacinas, que venham os medicamentos, dá sabedoria aos cientistas, Senhor, e por favor, não permita aparecer nenhuma outra pandemia tão cedo, por favor, dá um tempo para nós revivermos novamente o que nós vivemos antes. Estou orando, mas eu não perdi a minha esperança de que um dia eu vou morar com Jesus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Lembra dessa música? Deus já levou nosso amigo Lázaro, né? Nosso irmão. Eu vou morar no céu. Apocalipse 3,16 diz assim: assim, porque és morno, e não és frio e nem quente. Aqui Jesus estava falando à igreja na cidade de Laodiceia. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, Deus estava dizendo que a atitude daquela igreja trazia náuseas nele. Ela não era nem quente nem fria, era uma igreja indecisa, era uma igreja talvez sonolenta, era uma igreja que dizia crer, acreditar, mas ela estava sempre sonolenta.
Há uma outra versão que diz assim: mas já que você só me obedece um pouco, vou rejeitá-lo completamente. Note que na palavra de Deus, na Bíblia, Deus nos mostra muitos ensinamentos, mas Ele também mostra para nós, na sua palavra, resultados que nós podemos colher por não tomarmos boas decisões na nossa vida. E esse Deus, Ele é tão longânimo, Ele é tão misericordioso, Ele dá tanta oportunidade para nós, que Ele aguarda e espera que eu, nas decisões erradas, na minha desobediência, eu torne a me voltar para Ele em arrependimento. Mas a pergunta é: até quando você vai ficar desobedecendo? Até quando você vai continuar insistindo em caminhar na sua própria vontade, no seu próprio pensamento, e não se esforçar para seguir a vontade de Deus? A vida é como uma fumaça. Tiago diz isso. Ela vem como uma fumaça que logo desaparece. Eu fiquei bobo hoje de ver, quando eu levantei pela manhã cedo, estava com muita neblina. Vamos ilustrar essa neblina como uma fumaça. Fiz umas gravações super fantásticas lá. Uau! Que lindo! Não dá para ver nada! Que maravilha! Dali algumas horas eu enxergava tudo. Cadê aquela neblina toda? Foi embora. A Bíblia diz que a nossa vida é assim. É como uma fumaça que vem e logo desvanece. Logo ela se vai. Ou seja, nós precisamos estar atentos, porque a qualquer momento poderemos ser chamados, convocados, poderemos ser levados desta vida. Se Jesus não voltar antes e arrebatar todo mundo, é iminente que todos morreremos, todos passaremos pela morte. A grande questão é: eu preciso estar preparado para a morte. Como, pastor? Como que eu estarei preparado para a morte? Quando eu digo morte, é passar pela morte. Porque ninguém sai aí pensando: bem, deixa eu ver, se eu morrer daqui a 1 hora, como que vai ser? Ninguém faz isso. Você não quer morrer, você quer viver o quanto mais tempo você puder. Eu sou assim. Eu quero viver o quanto mais tempo eu conseguir, Deus me der. Mas a questão é que eu preciso entender que eu tenho que estar preparado. Existe um jargão popular, eu não gosto muito desse jargão, mas ele é real, diz assim: basta estar vivo para morrer. Ninguém vai ao velório para sorrir. Ninguém vai ao velório para cantar parabéns. Pelo menos não na nossa cultura. Ninguém vai. Mas você vai no velório para quê? Pelo menos a Bíblia nos orienta dizendo o seguinte: melhor é ir na casa onde há luto, melhor é estar na casa onde alguém morreu, do que onde há festa. Por que Deus fala isso? Porque quando você está lá no lugar onde há luto, quando você vê pessoas que você amou, ou conhecidos que se foram, você para um pouquinho para pensar na sua vida, e você descobre que a sua vida, você se relembra que a sua vida, ela é passageira, e que um dia, depois da morte, tem um encontro com Deus. E a grande questão é que todos nos encontraremos com Deus, e todos um dia prestaremos contas da nossa vida a Deus. Não pense que a sua vida está barata aqui na terra, está tudo tranquilo, você pode viver como você quer, do jeito que você quer, fazendo o que você quer, você pode. Paulo fala à igreja em Corinto: olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe o que é lícito? Você pode tudo, faz o que você quiser, mas nem tudo convém você fazer. Você pode beber? Pode, mas não convém. Posso fumar? Pode, mas não convém. Posso usar drogas? Pode, mas não convém. Posso passar no sinal vermelho? Pode, mas não convém. Você tem que fazer boas escolhas.
O que é que você vai decidir que pode prejudicar a sua vida, que pode prejudicar o dia em que você vai estar na presença do Senhor, prestando contas? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Guarde isso no teu coração, nesta noite. O espírito da frieza espiritual, do desânimo espiritual, produz na pessoa um estado de um pouco de obediência apenas. Mas nós devemos aprender que obedecer um pouco para Deus, obedecer só um pouco a Deus, é igual a não obedecer. Obedecer só um pouquinho para Deus é a mesma coisa que desobediência. Eu tenho que procurar obedecer a Deus em tudo. Não servimos a um Deus que duvida do que deseja fazer. Nós servimos a um Deus que está determinado a abandonar as coisas mais incríveis, mais sobrenaturais, que nós jamais experimentamos, porque Ele ama cada um de nós, e Ele deseja nos ver renovados, restaurados. Por isso Deus, Ele procura pessoas decididas. Deus hoje está atrás de pessoas decididas. Se você entrou aqui, você se acha uma pessoa que não é decidida, hoje saiba, Deus quer transformar você numa pessoa decidida, porque as tuas decisões vão existir a partir de você obedecer a Deus e fazer aquilo que lhe agrada. Esse espírito, muitas vezes, que toma a nossa vida, os nossos pensamentos, um espírito, uma espécie de um sono espiritual. Vamos à igreja, mas já não estamos tão renovados, já não estamos tão ativos na igreja, já não temos tanta vontade de convidar as pessoas que ainda não conheceram a Jesus a vir à igreja, para que elas tenham a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Se pelo menos eu não falo, mas eu posso levar na igreja e o pastor prega e ele fala para as pessoas. Porque a grande questão é que nós precisamos entender que o chamado não é para os pastores, o chamado é para todos nós. Quando Jesus falou ide por todo mundo, Ele não disse aos pastores, ide por todo mundo e prega o Evangelho. Ele disse a cada um de nós, esse é um chamado universal. Ide, portanto, entre as nações da terra, pregue o Evangelho, façam das pessoas discípulos, ajudem eles a ensinar, ensinem eles a guardar todas as coisas, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que eu volte. Então, mas somos cristãos, seguidores de Jesus, mas às vezes estamos meio desanimados. Ou então nós vamos na igreja, mas eu estou ali no celular, jogando um videogame. Nossa, pastor, existe isso? Como? Você não faz ideia. Existe sim. Distrações espirituais. Que nós não percebemos que estas coisas estão acontecendo sob a nossa cabeça. Existe uma guerra acontecendo que nós não vemos com os olhos humanos. Há uma guerra espiritual. Satanás, ele tem todo o seu exército preparado para impedir você de desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Então ele quer te distrair, ele quer te desanimar, ele começa a pôr peso sobre você, ele começa a envolver você em coisas erradas, e ele começa a trabalhar na sua mente dizendo que essas coisas não são tão erradas assim, que Deus não vai ficar tão triste assim, e você vai aceitando essas coisas. Daqui a pouco você está vendo coisas que não deveria ver, ouvindo coisas que não deveria ouvir, lendo coisas que não deveria ler, e de repente você já se afastou de Deus. O maior perigo que nos faz sentir esse sono é o nosso afastamento de Deus. Duas chaves importantes que nós devemos entender para saber como esse espírito de sonolência, ele se move. Primeiro, ele se move em silêncio. Há um silêncio. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, diz, porque Demas, é um nome de uma pessoa, Demas era um seguidor de Paulo, um ajudador de Paulo. Porque Demas me desamparou,
amando o presente século, ele amou esse mundo. Amados, o mundo é muito legal. Você pensa que o pecado é algo ruim de praticar? Não, o pecado é bom. A sua carne gosta do pecado, a minha gosta. Porque se o pecado fosse algo terrível, nós não buscávamos, a nossa carne não desejava isso. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque nós temos crianças aqui neste lugar, mas eu quero falar algumas coisas para você. Não é bom comer um churrasco, aquela carne, sabe aquela, ai que gordurinha maravilhosa, não é bom? Aí você come, toma um refrigerante e bate uma conversa com os amigos, depois põe um pratão de arroz, feijão e come mais, é muito bom. Mas eu pergunto para você, faz bem para a saúde comer muito? Não faz, porque a Bíblia diz que nós podemos pecar por comer muito. A gula também é um pecado. Olha só, mas a nossa carne deseja aquilo. Você já está saciado, comeu aquela lasanha que a pastora Carla faz deliciosa. Comeu, era suficiente. Mas a carne fica gritando lá dentro de mim, come mais, vai, come. Depois você perde isso daí, você vai caminhar essa semana. Mentira! É mentira! Ela está me enganando porque ela sabe que eu vou andar de carro depois, eu não vou andar a pé. Mas ela me engana. É assim que a carne trabalha. Vai, faz, olha, não tem problema, fala, veja, dá só uma olhadinha rápido. É assim que o diabo faz. E nós aceitamos. Porque a nossa carne tem apetites. Querido, guarde uma coisa. Dentro de nós existem duas forças. Existem duas forças militando, guerreando dentro de nós. Existe a força da carne e existe a força do espírito. Precisamos lembrar de uma coisa: nós, seres humanos, nós somos tripartidos. Talvez você nunca ouviu falar isso, você está ouvindo pela primeira vez, mas você é composto de 3 partes. Deus vê você assim. O ser humano, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. O corpo é só para dar um talento no espírito, viu? O corpo é só para dar um talento, para você ficar bonito para os outros. E para você mesmo, claro. Porque você chega no espelho e se olha, eu acho eu ainda um homem bonito. Você também se olha e acha você bonito. Mas isso que você está olhando é o corpo. É o corpo. Você está aí ainda? Amém. Agora, o espírito que está ali dentro do meu corpo, que é a minha vida, é a vida. Se esse espírito, ele se separa do corpo, o corpo morre. Mas o espírito não. A sua alma é a sede aonde você tem todas as suas emoções. Aonde você tem as suas lembranças, aonde você sente as coisas, é aqui, é o psique. Então o homem, ele é feito de 3 partes, essas 3 partes trabalham juntas. Quando o corpo, ele morre, ele para de funcionar, o espírito não para de funcionar. Lembre bem disso. Você é alguém espiritual. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, Ele disse que o Senhor fez o homem alma vivente. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não pense você que Deus fez, que o corpo do homem é igual ao corpo de Deus. Não é. Não é. Quando Deus disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele estava dizendo que semelhante a Ele, Deus, é o espírito do homem. É a sua vida, o seu interior, que está pulsando dentro de você, aonde você recebe a palavra, aonde você guarda no seu coração a verdade da palavra de Deus, aonde te alimenta. Por isso que eu te falo, continue lendo a Bíblia. Não entendo nada, mas não deixe de ler, porque a Bíblia, mesmo que você não entenda, ela alimenta o seu espírito. Ora, pois, você come um monte de coisa na sua casa, e você nem sabe o que você está comendo.
Você come arroz, feijão, batata, mandioca, come um monte de coisa. E sabe quantas vitaminas tem em tudo isso? Não sabe. Não quero de maneira alguma subestimar o seu entendimento. Mas eu tenho certeza que nós não sabemos de tudo. Mas nós comemos, porque nós sabemos que a comida nos alimenta, mantém o nosso corpo forte. Nós temos que tomar o café da manhã, nós temos que almoçar bem, jantar, alguns já não jantam, mas tomam um lanche, mas nós temos que nos alimentar, é importante. Mas quantas vitaminas você está comendo por refeição? Você não sabe, mas você come. A palavra de Deus é a mesma coisa, você pode não estou comparando, claro, diminuindo a palavra de Deus, mas é apenas um exemplo. Você precisa continuar lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, alimentar o seu espírito. E é interessante, irmãos, é tremendo o que a palavra de Deus faz, que você, quando está meio triste, meio desanimado, e Satanás é muito sujo, porque ele trabalha ao nosso redor, porque ele não quer nos ver voltando para Deus. Mas quando você, por obra do Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, do nosso espírito, quando você é convencido de que você precisa se lembrar das palavras de Deus, das promessas de Deus, então você começa a trazer à memória aquelas coisas que Deus falou, e você começa a perceber que você vai se animando, suas forças vão se renovando. Você vem num culto e busca a Deus, aquela chaminha que estava quase apagando, ela começa a ficar maior. É assim, é o poder da palavra de Deus, é o poder de Deus na nossa vida. Por isso, não se desanime. Em casa, o culto, irmãos, o culto é para nós nos congregarmos. Estar reunidos uma vez aqui por semana é para nós nos congregarmos, nos rever, é para nós orarmos uns pelos outros, é para nos motivarmos uns aos outros, é bom, é para sermos edificados, mas a extensão do culto é a nossa casa, é lá onde nós moramos, é lá onde você vai decidir continuar lendo a palavra de Deus, falando com Deus, é lá onde Deus vai ouvir a sua voz. É isso que Deus nos chama para fazer. Deus, Ele deseja que eu e você tomemos uma posição contra esse desânimo espiritual. Agora, como, pastor? Como é que eu posso fazer isso? Eu quero te dizer, dar aqui algumas dicas muito importantes, eu já estou encerrando. Primeiro, faça isso. Como é que eu melhoro, pastor, o meu nível espiritual? Meu nível espiritual, pessoalmente e também ministerialmente, aqueles que têm um ministério dado por Deus. Como é que eu faço? Primeiro, faça isso sempre atrás da porta. Faça atrás da porta, Edílio. Como assim, pastor, faça atrás da porta? Bem, a palavra de Deus nos ensina isso. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 4, você já vai entender. Diz assim: entra então e fecha-te tu e os teus filhos, e derrama em todos os vasos, e quando um estiver cheio, põe-no de lado. E a mulher saiu, e fechou a porta, fechando-se a si mesma e a seus filhos, e eles trouxeram-lhe os vasos, e ela derramou o azeite. Esse texto, se você depois tiver curiosidade, anota, 2 Reis, capítulo 4, verso 4 a 5. Ele narra a história de uma vez que o profeta, ele estava passando por uma cidade e havia uma viúva, ela e o filho. E ele pediu para ela, porque Deus o enviou ali, ele pediu para ela fazer para ele uma comida, um bolo. E aquela mulher disse para ele: tudo que eu tenho é um pouquinho de farinha e de azeite só. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, porque nós não temos mais nada, é o fim. E aquele profeta pegou e disse para ela assim, faz assim, vai primeiro e faça para mim, e traga-o a mim. Estava desafiando a fé dela. Alguns, numa hora dessa, podiam dizer: esse profeta é um tremendo de um salafrário, de um sem vergonha,
de um explorador. Ele quer tirar o único pouquinho de farinha e de azeite que eu tenho, comer, e eu vou morrer, nem meu filho vai ter. Talvez nos dias de hoje muitos olhariam para uma palavra dessa e pensariam assim, mas na verdade é que aquele profeta, ele estava ativando a fé daquela mulher, ele estava trazendo sobre a casa dela a bênção de Deus. Então quando aquela mulher ouve aquela palavra, ela se desperta, ela faz justamente o que ele disse. Daí ele falou para ela, agora você faz o seguinte, vai tu e teus filhos, vai e traga vasilhas, todo tipo de vasilha que você conseguir na sua casa. Se você tem poucas vasilhas, vai nos vizinhos, pede vasilhas emprestadas, não poucas, traga muitas vasilhas. Depois vem, entra, fecha a porta, que é o texto que nós acabamos de ler, e começa então a derramar em todos os vasos o azeite. E quando um estiver cheio, põe-no de lado. E a mulher saiu, fechou a porta, fechando a si mesma e os seus filhos, e eles trouxeram-lhe os vasos, ela derramou azeite, e foi derramando azeite, e foi enchendo, e aquele pouquinho de azeite que ela tinha, já não era pouquinho mais, porque começou a haver um milagre, uma multiplicação atrás daquela porta. Aquela mulher fez como o profeta havia dito. O profeta, entenda uma coisa, lá no Antigo Testamento, o profeta, ele era uma pessoa que Deus usava, colocava a sua palavra na boca do profeta, e as pessoas reconheciam que Deus falava quando um profeta aparecia. O que Deus está nos dizendo é que a presença de Deus, você nunca vai encontrá-la fora da porta, é dentro da porta. É lá na sua intimidade, quando você vai buscar a Deus. É ali que você vai crescer na fé. É ali que você vai ser despertado. É ali que você vai subir de nível espiritual. É ali que você vai descobrir coisas tremendas de Deus. O nível espiritual sobe quando eu fecho a porta e eu procuro encher as vasilhas. Daniel capítulo 6, verso 10, nos dá um grande exemplo. Quando Daniel soube que havia um edital nos seus dias, na sua cidade, que havia sido assinado pelo rei Nabucodonosor, um edital que era contrário a ele, que prejudicava ele. O edital era o seguinte: ninguém mais vai buscar a Deus algum, somente vão se prostrar à minha estátua, à minha grande estátua do rei Nabucodonosor. Se alguém for pego orando ao seu Deus, será lançado na cova dos leões. Daniel, quando ouviu esse edito, o que ele fez? Muitos, dariam no pé, muitos se esconderiam, muitos diriam, não vou nem fechar mais meus olhos para orar. Daniel não fez isso. Por 3 vezes ao dia, ele abria a janela da sua casa e ele orava e clamava ao Deus dos céus, ao Deus que ele cria. E aí então alguém viu ele orando e foram lá e dedaram ele para o rei. Olha, Daniel, sabe, Daniel foi pego orando. E o rei falou, então, mande chamá-lo. Felizmente eu assinei esse edito. Daniel é uma pessoa que eu gosto muito, mas eu tenho que fazer valer minha palavra. Colocaram o Daniel na cova dos leões. Leões famintos, você sabe dessa história. E a noite toda Daniel passou de uma forma milagrosa, passou ali dentro daquela caverna com leões famintos. E no dia seguinte, quem foi lá na cova dos leões? O próprio rei. Disse, Daniel, se você está aí, se por acaso o teu Deus te livrou, dá um sinal aí. E Daniel falou, fique tranquilo, rei, eu estou aqui. Estou vivo, nada me aconteceu. E ainda o rei ainda colocou os soldados, jogou os soldados lá dentro da cova dos leões, no lugar de Daniel. Daniel foi honrado pela sua fé. Ele sabia que havia um edital que prejudicaria ele, que poderia colocá-lo na cadeia, mas ele não se rendeu, ele continuou buscando a Deus. Esse é um grande exemplo. Se eu quero melhorar o meu nível de fé, eu tenho que buscar a Deus todo momento possível na minha casa. Está dirigindo o seu carro?
Fala com Deus. Não precisa fechar o olho não, por favor. Dirige com o olho bem aberto. Está lavando a louça? Fale com Deus, por que não? A oração é uma via de mão dupla, onde você fala com Deus e Deus fala com você. Como que Deus fala com você? Você vai ouvir, Ele vai trazer pensamentos na sua cabeça. Ele vai trazer coisas que você nem lembrava, que são importantes. Deus fala. Eu me lembro, eu já contei essa história aqui uma vez, eu me lembro quando nós éramos, eu e minha esposa ainda éramos recém-casados, já estávamos no ministério e estávamos passando por um momento um pouco difícil financeiramente. Estudávamos os dois, ganhávamos muito pouco naquela ocasião e estava nos faltando alguns alimentos em casa. E eu, como chefe do lar, fui buscar Deus, fui orar. E eu não me recordo agora se a minha esposa estava junto naquele momento, acho até que sim. Mas nós oramos e buscamos a Deus ali naquele momento e pedimos, Senhor, faz um milagre. Porque nós não temos o que fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. Aí eu ouvi um tum, tum, uma porta de carro batendo assim, fechando. Aí eu falei, opa, tem um carro aí, né? Aí, bateram na porta. Aí quando eu abri, uma irmã falou assim, vem cá que você precisa pegar um negócio no meu carro aqui. Aí, o que é? Não, tem um negócio aqui que Deus mandou trazer para você. Era uma cesta básica, mas era aquela cesta básica, sabe? Aquela que só Deus conhece você. E eu fui lá, trouxe, e Deus falou no meu coração, filha, é só pedir. É só pedir. Eu ouço, Deus ouve nosso clamor, Deus ouve as nossas orações. Ah, pastor, mas já aconteceu uma vez que eu orei e não aconteceu. Claro, quero te dizer uma coisa, Deus ouve, mas tem hora também que Deus não quer fazer. Mas por quê? Porque Ele é mau? Não, porque Ele quer trabalhar na nossa fé. Porque Ele quer nos fazer crescer na fé, porque Ele quer nos mostrar alguma coisa. Deus é um Pai. Se Ele é Pai, eu pergunto para você, que Pai existe no mundo que está acima de Deus? Não tem, Ele é o único Pai. Então esse Pai amoroso que é o nosso Deus, Ele nos quer o nosso bem, Ele não vai fazer nada para nos prejudicar. Se você está passando por um momento difícil, tem orado, tem clamado, não tem visto uma porta, uma saída, continue orando, continue clamando. Deus vai abrir a porta na hora certa. Ele nunca vai rejeitar a oração de nenhum dos seus filhos.